Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Vou conversar com a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, sobre o funcionamento do Parlasul, o Parlamento do Mercosul. Até o ano de 2012, os representantes brasileiros no Parlasul serão escolhidos entre deputados e senadores, conforme o peso das bancadas partidárias. O PT e o MDB têm direito a 6 representantes, o PSDB a 4, o DEM, o PR e o PP a 3 representantes, o PSB, o PDT e o PTB a 2 representantes, o PSC, o PCdoB, o PV, o PPS e o PRB, 1 representante. A última vaga será disputada pelas demais legendas que não atingiram 1% da composição do Congresso Nacional. A senadora Ana Amélia Lemos integra a delegação parlamentar brasileira do Mercosul como representante do PP. O Parlasul, como vocês sabem, está sediado em Montevidéu, capital do Uruguai. Senadora Ana Amélia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu começo perguntando à senhora, que papel a senhora acha deve estar reservado ao Parlasul? Muito obrigada, meu caro Armando Hollenberg, por este convite. Eu sou com o senador Roberto Requião e o deputado Dr. Rosinha e Mendes Tame, parte da direção da seção brasileira do Mercosul. O senador Roberto Requião é o presidente, eu sou vice-presidente. Nós estamos agora numa fase de montagem do regimento interno com esta composição nova. E estamos praticamente chegando no recesso deste exercício legislativo. É um problema porque você tem que fazer isso rapidamente, que agora ficou ampliado com a presença dos 37 representantes brasileiros, são 27 deputados e 10 senadores, mais a representação argentina com 26 parlamentares, distribuído entre deputados e senadores, e 18 parlamentares uruguaios e paraguaios, que têm o mesmo número. Nesta primeira fase, em que só o Paraguai hoje tem os seus membros escolhidos pelo voto direto. Nos demais países ainda não é. Eu penso que tem um papel relevante desde que os próprios integrantes dos 4 países tenham a noção exata do que podem fazer, por exemplo, para aliviar tensões ou contenciosos, em relação, por exemplo, da disputa com o Uruguai e o Brasil na questão dos automóveis, da importação, ou entre Argentina e Uruguai na questão das papeleiras, a questão da celulose, e tantos outros temas que são, digamos, cruciais na boa relação entre os 4 países. Acho que o papel do Mercosul, nessa medida, é relevante. Eu que sou de um estado fronteiriço com o Uruguai e a Argentina, nós temos 6 municípios gaúchos que são vizinhos da Argentina e outro tanto praticamente com o Uruguai, temos uma relação muito mais intensa, né? A fronteira é uma fronteira viva. E hoje, por exemplo, estamos debatendo uma questão que tem um interesse e um impacto direto sobre as comunidades fronteiriças no Uruguai, porque todo o lado uruguaio, e algumas são cidades que são divididas apenas por uma rua, você pode, é muito interessante, você pode botar um pé, estar no Uruguai e um pé estar no Brasil, quer dizer, é uma coisa muito, muito interessante, na cidade de Santana do Livramento, por exemplo, que é a maior cidade. Pois bem, ali nessa região, Armando, o Uruguai criou, para efeito de desenvolvimento da parte, digamos, menos desenvolvida, que é a parte norte do Uruguai, que faz fronteira com o Rio Grande, que é exatamente o sistema de free shops. Então, todas as cidades têm. Você não tem ideia do movimento que existe nessas cidades de brasileiros que, a partir do Paraná, vão lá fazer compras, porque é muito interessante. Agora deve arrefecer um pouco em função da subida do dólar. Mas quando o dólar estava baixo, você imagina a farra que era, no bom sentido, quer dizer, a festa que era. $1 bilhão, o volume de comércio nesta região dos free shops, dos quais $600 milhões só em Santana do Livramento, no caso Rivera, que é a cidade gêmea com Santana do Livramento, do lado do Uruguai. Então, veja só, o que nós, do lado brasileiro, ou gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, queremos é criar igual lei que permita free shops também do lado brasileiro, do território brasileiro, para termos um tratamento igual. Porque hoje
o comércio do lado brasileiro, do lado do meu estado do Rio Grande do Sul, está sofrendo amargamente por uma concorrência que é desleal, porque as condições uruguaias são muito melhores em financiamento, em tributação, em logística, é um país pequeno, e então esse embate é muito sério. Então a gente está querendo tratar disso. Um outro tema no campo econômico ainda, que o parlamento do Mercosul pode operar com muita, digamos, eficiência, diz respeito às assimetrias existentes entre os 4 países do bloco. Então, você comparar a produção industrial brasileira com a argentina ou uruguaia, ou, especialmente, as assimetrias são maiores ainda na área da produção agrícola, que é o nosso grande problema, então nós aí temos uma diferença fenomenal a favor dos argentinos e dos uruguaios e é contra nós. Então, o Brasil hoje exporta máquinas agrícolas, a maior parte produzidas no meu estado. A Argentina começou a estabelecer barreiras com as licenças não automáticas para importação dessas máquinas. O que aconteceu? Eles levantaram tão alto essas barreiras que o governo argentino está dizendo o seguinte: quer vender máquina para o mercado argentino, que absorve 80% das máquinas? Então venham trazer a fábrica aqui para a Argentina. Então o meu estado vai perder a fábrica, vai perder os empregos, vai perder o desenvolvimento. Então é nesse processo que eu acho que o parlamento teria uma ação mais efetiva no sentido de encontrar um meio termo de não lesar ou prejudicar um país em detrimento do... aquela história do cobertor curto, né? Claro que eu reconheço toda a legitimidade da Argentina de buscar seus... Mas em vez de ela tirar uma fábrica do Rio Grande do Sul, que ela busque onde existe tecnologia e tal, e faça uma concorrência. Então, é nessas medidas, nessas coisas muito particulares de uma economia como a nossa que é impactada diretamente nessa relação não só com a Argentina, mas também e especialmente com o Uruguai. Mas, senadora, como conciliar as atribuições do Parlasul com a soberania dos parlamentos nacionais? Não pode haver lesão ao direito de cada país na elaboração ou na aprovação de qualquer lei. Então tem que ser, eu diria, um médio consenso nas matérias que possam, de alguma maneira, impactar sobre as questões de direitos humanos, essas questões todas. Cada um tem a sua maneira de administrar e estabelecer as suas políticas próprias para essas áreas. Ou seja, aprovada uma determinada norma pelo Parlasul, essa norma, para ter validade, teria que ser aprovada em cada parlamento específico. Sim, sim, é porque nós temos que compatibilizar os interesses nacionais dentro desse processo, né? Então, é fundamental, porque nós estamos vivendo uma experiência como, digamos, a experiência do mercado comum europeu que vive há 40 anos, né? E eles ainda têm problemas. Nós estamos começando, né, engatinhando nesse processo. Eu, como estou estreando nessa experiência, né, parlamentar, eu apenas acompanhava, né, do outro lado, né, como jornalista, mas penso que a gente tem muitas coisas para avançar e para contribuir para que a integração não seja apenas uma questão de retórica, mas seja uma integração efetiva mesmo. E a senhora